Dentro dessa exposição, nós podemos ter uma visão global bem genérica, né? Eu acho que agora é a palavra do Vicente, que já tem uma visão extremamente legal e técnica sobre todos esses assuntos. Vicente, pode dispor a sua exposição. Boa tarde a todos. Cumprimentar a todos na pessoa da presidente, Maria Helena, parabéns pela condução democrática, muito transparente e democrática. Cumprimentar a todos também em nome do Paulo Tino, obrigado pelas palavras. Eu coloquei aí à disposição uma apresentação, que ela precisa ser, e aqui eu não estou liberando para colocar minha apresentação, vocês têm ela aí, vocês poderiam colocá-la? Eu passei antecipadamente por isso, inclusive, porque eu não uso esse aplicativo. Sim, eu vou colocar já. Por favor. E aí eu oriento aqui a troca dos slides. Bom, essa apresentação, ela sistematiza... Tem que ligar os vídeos? Eu tenho que desligar o vídeo? Não, eu digo assim, eu pergunto para o Carlos aí, para acessar os slides, a gente tem que estar com os vídeos ligados, então... Como é que eu faço aqui? Carlos, não precisa não, viu? Você não precisa acionar o seu vídeo nem o seu microfone para assistir. Ok, então só colocá-la aqui. Isso, aí então você consegue ver direto na tela. Então, por favor, colocar no primeiro slide. Essa apresentação ela é fruto de uma sistematização dos documentos que existem na bacia, e são documentos históricos e muito consistentes. E eles, obviamente, vão se contrapor ao estudo da EGEA, um estudo de livre iniciativa, vamos chamar assim, da própria EGEA. Ela não é um planejamento nem municipal, nem da SANASA, é um planejamento de uma empresa privada. E eu aqui vou expor com detalhes, num tempo curto, essa apresentação. Ela, além de sistematizar muitos documentos, ela também tem um caráter, eu espero seja didático, caso seja necessária a consulta dessa apresentação. Próximo, por favor. Bom, aqui estão todos os planos que estudaram detalhadamente a nossa barragem, desde o Plano Integrado de Aproveitamento e Controle de Recursos Hídricos na Bacia, que é de 1995, até o estudo, passando pelo estudo da Replan, passando pelo plano de bacias, passando pelo plano da macrometrópole, inclusive o estudo de viabilidade técnico-econômica do sistema adutor. O sistema adutor, como o Paulo explicitou, é aquele conjunto de adutoras que pretende trazer a água da represa de Pedreira, que foi justificada, inclusive, pelo fato de poder trazer essa água para diversas cidades, entre elas Campinas. Ela não é uma barragem para a segurança hídrica dos municípios que estão a jusante abaixo, mas a barragem de Pedreira é uma barragem que se justifica justamente por trazer água para os municípios que estão acima, que foram aqueles que enfrentaram severa escassez de água na crise de 2014-2015. Então, nenhum desses estudos trata ou identificou o aproveitamento da barragem de Souzas. Eu destaco que o estudo da Replan, que deu origem às barragens de Pedreira e Duas Pontes, inclusive é taxativo, dizendo que não há mais disponibilidade hídrica, reservatório com potencial de regularização na nossa bacia. Então, nenhum desses estudos identifica a barragem de Souzas como um empreendimento a ser explorado. Próximo, por favor. Bom, a barragem de Souzas, ela surge, como o Paulo já mencionou, num estudo 2014-2015, feito pela AEGEA. Entre diversas propostas que a AEGEA apresentou, ela identifica 3 eixos, todos eles na estrada municipal, intermunicipal, que liga Campinas a Pedreira, e esses eixos estão em escala sucessiva a jusante. São 3 eixos
no próprio rio Atibaia. Esse estudo não tem a complexidade, a densidade, a qualidade daqueles estudos que eu apresentei anteriormente. E, como eu falei, é um estudo de motu próprio da AEGEA e não de nenhuma outra condição prévia, seja do comitê, seja do próprio município de Campinas. Próximo, por favor. A barragem de Souzas, né, no estudo da GEA, ela utiliza um ponto de controle no rio Atibaia, que é o desembargador Furtado, e ele fica a jusante da captação da Sanasa e fica a montante do ponto de lançamento da Replan. Então, é esse o posto principal de medição de vazão no rio Atibaia, do seu controle, para a identificação desse empreendimento. Próximo, por favor. Pois bem, os estudos partem de uma premissa incorreta em 2014 e 2015, onde eles dizem aqui que a vazão residual Q710, quer dizer, a vazão 7 dias durante 10 anos, a menor vazão verificada nesse período, ela é inferior a 2 metros cúbicos, 2,50 metros cúbicos por segundo, 2,5 metros cúbicos por segundo. E esse dado é absolutamente incorreto, porque ela tem uma relação direta com o ponto de captação lá em Valinhos, onde a vazão mínima a partir da outorga do Cantareira é de 10 metros cúbicos por segundo, portanto, são premissas absolutamente equivocadas para apresentar essa barragem de Souzas. Próximo, por favor. O estudo da AEGEA é um estudo com contradições muito grandes. Quem lê o estudo tem uma parte técnica que não recomenda a barragem e tem depois uma decisão que aparece sem uma justificativa mais forte pela recomendação da barragem. E aí eu chamo atenção a essa passagem do estudo da AEGEA, que diz textualmente: o maior benefício de uma barragem de regularização é o armazenamento máximo possível dos volumes excedentes, que são irremediavelmente perdidos por ocasião de cheias ocorrentes no trecho entre Atibaia e Campinas. Infelizmente, nos locais tanto do eixo 1, 2 e 3, os volumes disponíveis podem ser considerados bastante limitados. Ou seja, essa barragem é uma barragem muito pequena e não tem nenhuma condição de suportar, como disse o Paulo Tílio, uma situação de escassez. Essa barragem, no seu volume máximo, teria 17 milhões, contra um sistema Cantareira que tem 1.450 bilhões, ou seja, quase 100 vezes maior do que essa barragem. Então, é um estudo, quem tiver o cuidado de ler, que vai encontrar aí uma série de contradições e fragilidades do próprio estudo em relação à barragem, porém, a recomendação sempre é de seguir adiante com essa barragem. Próximo, por favor. Outra coisa, se menciona muito o futuro, a necessidade de captação de água. Eu uso aqui o próprio estudo da AEGEA, mas ele confirma, esses dados são dos outros estudos também. A previsão de demanda para Campinas não são 6 metros cúbicos, 7 metros cúbicos, são 4,7 no cenário de 2035. É importante guardar esse número, porque senão há sempre aquela tendência em aumentar exageradamente uma necessidade futura, quando a atual outorga da Sanasa, de mais de 4 metros cúbicos por segundo, praticamente comporta todo o crescimento previsto para a nossa cidade. Próximo. Bom, todos esses estudos foram realizados antes da nova outorga do sistema Cantareira, que é de maio de 2017, cujo centro foi de oferecer segurança hídrica para a bacia. Essa foi a questão central da outorga, compartilhar os riscos entre São Paulo e bacia, reduzindo os riscos da bacia
inclusive frente a uma nova seca como a de 2014 e 2015. Próximo, por favor. Então, vocês vão verificar que essa curva azul é a quantidade de água que passa em qualquer circunstância com 100% de garantia no ponto de captação de Campinas. Então, nós temos garantido, por todas as previsões de estudos consistentes, que há uma vazão mínima em qualquer circunstância, inclusive igual a 2014, 2015, de uma vazão mínima de 10 metros cúbicos por segundo, onde a cidade capta hoje por volta de 3, 3,5 e captará no futuro 4. Então, você tem 10, onde a cidade capta 4. Próximo, por favor. Bom, os estudos que são posteriores ao outorga são 2. É um estudo que revê o sistema adutor previsto para a barragem de Pedreira e o plano que o Paulo Tínio mencionou na reunião preparatória, que é o novo plano de bacia de 2020 e 2035, já elaborado, porém em fase de aprovação. Próximo, por favor. Bom, aqui vocês podem ver os efeitos absolutamente positivos da nova outorga em relação ao sistema adutor, que é considerado a principal obra de suprimento hídrico da nossa bacia. Não são as barragens reservam a água, mas se você não puder levar essa água até os locais onde essa água é necessária, evidentemente as barragens não cumprem a sua função. Para cumprir a sua função, primeiro foi projetado esse anel adutor que sai da barragem de Pedreira e vai praticamente quase ao encontro do próprio sistema Cantareira, 74 quilômetros acima, passando por Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Campo Limpo, Vargem Paulista, todos esses municípios atendidos antes da outorga por esse sistema. Próximo, por favor. Com a nova outorga, prestem atenção, esse sistema ele desaparece, ele fica só aquele trechinho praticamente entre Pedreira e Campinas, que é a justificativa para a barragem, e Vargem Grande e Campo Limpo deixam de captar da barragem e passam a captar exclusivamente no rio Atibaia. Então, os impactos da outorga são muito significativos na barragem, na bacia. Próximo, por favor. Aqui, no relatório, a nova barragem proposta pela Sanasa é analisada no relatório número 2. Porém, eles apontam aqui que essa nova proposta, seja ela operacional, estrutural, influenciará diretamente os resultados do balanço hídrico. Próximo, por favor. E eles vão concluir, através de uma simulação feita, que avalia o efeito da implantação da barragem proposta pela Sanasa no rio Atibaia. Essa avaliação, ainda preliminar, constata que todas as simulações que consideram a inclusão da barragem proposta pela Sanasa para o abastecimento de Campinas não provém maior segurança para esse município, quando desconsideradas as barragens de Duas Pontes e Pedreira. Portanto, senhores, essa barragem, ela comparada ao projeto anterior da barragem de Pedreira e o sistema adutor, está aqui no estudo do DAEE, né, apresentando que ele não provê, essa barragem não provê maior segurança para o município de Campinas. Próximo, por favor. O segundo estudo é o relatório final. Esse estudo tem 750 páginas, é composto em diversos cadernos, cada caderno com 400 páginas, e eu vou trazer aqui para vocês uma síntese daquilo que é essencial nesse relatório, que é o plano 2020-2035, que já está elaborado em fase de aprovação. Próximo, por favor. Então, ele trata aqui, no ponto 12.8, do reservatório de água bruta. Esse reservatório, como está dito aqui, ele terá uma autonomia de abastecimento de 70 dias, né? Próximo, por favor. Aqui é o local, está na apresentação. Próximo.
em verde é a adutora. Aqui eles mencionam, perfeito, pode ir a seguinte. Aqui notem que esse estudo, que é o mais recente na bacia, ele diz que em 2018 a Sanasa atualizou alguns parâmetros do projeto inicial e essa barragem passou a ser não de 17 milhões, mas passou a ser de 10 milhões, o que torna ela 140 vezes menor ainda do que o sistema Cantareira, ou seja, uma barragem ainda muito menos capaz de prover segurança hídrica para o município de Campinas. Próximo, por favor. E o estudo, ele é categórico, em que pese a previsão de dois projetos, que é o sistema adutor e a barragem de Campina, de aumentar a garantia no Rio Atibaia apenas na seção de captação de Campinas, a alternativa de uma regularização de vazões mais a montante entre Bom Jesus do Perdões e Atibaia permitiria um alcance maior, atendendo também todos os municípios a montante de Campinas. Portanto, o plano não recomenda a barragem de Souza. O plano de bacia recomenda, inclusive para Campinas, uma alternativa regional e não uma alternativa, uma solução individual, como pretende a Sanasa e a AEGEA. Próximo, por favor. A SVDS, Secretaria do Verde, tem no seu parecer 02 de 2017, ele já identifica que essa barragem está totalmente descolada da realidade que a bacia vivencia. Por quê? Porque ela foi feita, os seus estudos 2014 e 2015, e desconsideram, né, todos os efeitos que a nova outorga trouxe aqui para a bacia. Então, aqui a Secretaria, através do seu parecer, pede o detalhamento dos estudos, a avaliação técnica pormenorizada da escolha de uma barragem e não de outras alternativas, a comprovação da necessidade dessa solução e não de outras alternativas. Ele pede para você acompanhar os ganhos e perdas socioambientais do empreendimento e, principalmente, a comparação desse empreendimento com a nova outorga do sistema Cantareira. Próximo, por favor. O CONGEAPA, analisa esse parecer em uma reunião e se manifesta contrária ao prosseguimento desse empreendimento. Então, há uma decisão do CONGEAPA contrário à barragem de Souza. Próximo, por favor. Bom, o que o plano de bacias recomenda? Ele recomenda integrar a integração dos sistemas de outorga com a gestão do uso municipal. Ele não recomenda fazer barragens municipais. O plano, ele faz uma série de recomendações, o plano de bacias, que são contraditórias com essa decisão da cidade de Campinas em seguir adiante com esse empreendimento, principalmente nesse local. Próximo, por favor. E aqui também ele recomenda, inclusive, que o Comitê PCJ eles possam ter uma prática mais próxima de análise do ZEA-RIMA e não descolada a outorga dessas análises, como infelizmente aconteceu ao longo dos últimos anos. Então, as diretrizes do comitê, eles apontam, além de recomendação para uso de água subterrânea, programas de pagamento de serviços ambientais, recuperação de margens ciliares, o plano recomenda também que o PCJ passe a adotar a prática de análise do ZEA-RIMA, com foco na discussão relacionada aos recursos hídricos. Próximo, por favor. Estamos chegando. Bom, aí nós vamos para as justificativas para a construção da barragem de Souza. Inadmissível que uma cidade não disponha de um reservatório. Veja, é uma justificativa para a construção de uma barragem, né? Toda cidade do Brasil precisar de um reservatório próprio, ainda mais em área de preservação permanente. Melhoria das condições da APA, autonomia da cidade.
visto que não haverá necessidade de aguardar a liberação de água do sistema Cantareira, o que é absolutamente incompatível com a visão de rio em fluxo. Então, é como se essa barragem fosse colocada no ar e não no rio, que vai continuar totalmente dependente da regularização propiciada pelo sistema Cantareira. Próximo. Essas justificativas, elas são absolutamente incoerentes, inconsistentes. Então, aqui o presidente da Sanasa, ele diz que a barragem vai sustentar 4 meses e não 70 dias, como a Sanasa informou. E quando eu fiz os cálculos, essa barragem, mesmo na perspectiva de 7,5 milhões de metros cúbicos, ela teria um volume, muito embora essa conta seja absolutamente incorreta, mas ela teria um volume no máximo de 50 dias, né, se não tivesse que liberar uma gota para baixo do rio, o que, na minha opinião, não é de conhecimento nem sequer da CPFL na barragem de Americana, porque ela vai alterar completamente a hidrodinâmica da barragem de Americana. Então, é uma barragem que não compatibilizou os impactos que ela sofre e que ela causa. É uma barragem sem nenhuma consistência na sua projeção. E ainda, o Correio Popular traz que esse barramento de Atibaia trará vantagens como independência do sistema Cantareira, o que é absolutamente incorreto, melhoria da qualidade de água, o que não foi confirmado, e a tendência é a piora da qualidade de água, porque você transforma o fluxo de uma água em movimento em água parada, o que tende a piorar a qualidade de água e não a melhorar, redução de gastos com insumos e possibilidade de geração de energia elétrica. A obra ainda resultará na possibilidade de venda de água tratada para outros municípios, ou seja, impactar dessa maneira o território e a área de preservação ambiental da APA de Sousas para vender água para outros municípios. Então, e aqui eu menciono, é um reservatório que ora tem 17 milhões, ora tem 10, fala que não vai ter nenhuma gota do sistema Cantareira, o que é absolutamente incorreto. 70 dias de suprimento ou 4 meses de suprimento, que ela vai gerar energia, que ela vai vender água para outros municípios, que ela vai melhorar a qualidade de água, que ela vai reduzir gastos. E o último argumento, que agora que essa barragem se destina à mudança do ponto de captação do rio Atibaia para essa barragem. Ou seja, se é para essa finalidade, que ela pode ter alguma justificativa técnica, todo o processo de licenciamento, de estudo, não é para a construção de uma barragem, mas sim para a mudança da captação. Enfim, essa barragem de Sousas continua sendo uma barragem absolutamente sem propósito. Próximo, por favor. Eu encerro. Eu queria mencionar de que, por diversas vezes, eu citei profissionalmente de que o fato de Campinas captar num rio, como o rio Atibaia, é um risco muito grande para a cidade de Campinas. Mas sempre mencionei de que esse risco necessitaria de uma redundância, ou seja, Campinas precisaria ter um outro ponto de captação no caso da ocorrência de algum imprevisto no rio Atibaia. E para isso, elaborei uma proposta que até o momento nunca foi considerada, mas ela é viável tecnicamente, foi analisada dentro da ANA, inclusive, no período que eu estava lá, que é criar essa redundância para Campinas, não fazendo um barramento minúsculo no próprio rio Atibaia, mas sim trazendo uma adutora do rio, do sistema Cantareira até a cidade de Campinas. Então, Campinas passaria a ter 2 fontes de abastecimento e não apenas uma, como tem hoje, onde, por qualquer imprevisto ela parar, evidentemente coloca em risco a cidade de Campinas. E mais, é absolutamente incorreta essa afirmação do Paulo Tiner, muito embora eu também concorde que as cidades não devam fazer isso, de que nenhuma cidade do tamanho de Campinas capta em rio, um fluxo de rio. O Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro,
que capta 45 metros cúbicos por segundo, e não 3 metros cúbicos por segundo, capta água no rio Guandu, não capta água no reservatório. E todo aquele problema que nós acompanhamos pela imprensa, de qualidade de água no rio Guandu, é justamente pelo fato de que, exatamente no ponto de captação de água no Rio de Janeiro, chegam ali alguns córregos extremamente poluídos. Então, e nossa recomendação, inclusive, para o sistema do Rio de Janeiro, foi a de você fazer intervenções no sentido de impedir aquela poluição. Então, infelizmente, há diversos municípios, inclusive muito maiores do que de Campinas, que captam nessa condição, que precisam ter redundância e segurança hídrica. Isso vale também como concepção para Campinas, né? Não no sentido da maior oferta de água, porque, por volto a dizer, o sistema Cantareira, a partir da outorga de 2017, já garantiu essa oferta de água, mas sim no caso de um eventual acidente no rio Atibaia. E encerro dizendo o seguinte: para a renovação de 2017, a construção de uma pequena barragem que não oferece nenhuma segurança hídrica para Campinas, que não tem nenhuma sinergia regional, na verdade, servirá como argumento para que, ao invés de termos 10 metros cúbicos por segundo, que é uma garantia muito significativa da outorga do sistema Cantareira, a construção dessa barragem, obviamente, levará a que a Sabesp, infelizmente o governo do estado de São Paulo, tentem, né, e consigam reduzir, que é o que eles vêm tentando depois de 2018, reduzir essa garantia de 10 metros cúbicos no rio Atibaia, que até hoje, a maior garantia hídrica que a cidade dispõe. Então, também me alonguei um pouco, mas dentro do mesmo tempo que foi utilizado pelo Paulo Tínio, e concluo com a experiência de quem ficou 8 anos na ANA, fiquei 3 anos como presidente da SANASA. Eu posso garantir a vocês que a barragem de Sousas é uma barragem sem propósito algum, do ponto de vista hídrico. Pode ter, evidentemente, outro tipo de interesse, mas do ponto de vista hídrico, essa é uma barragem que não merece ser construída. Muito obrigado.